Existe uma corrente de pensamento que vê o espiritismo como um produto cultural e científico típico da Europa do século XIX e que, por isso, teria validade restrita a este contexto histórico-cultural. Hoje, Marco Milani refuta esta crítica, lembrando que a doutrina espírita transcende fronteiras geográficas e temporais, pois é resultado de manifestações espirituais obtidas em diversos países de diferentes culturas. E ainda mais, o Espiritismo responde a inquietantes questões filosóficas que a humanidade desde a mais remota antiguidade. Vamos ouvir Marco Milani. Olá, amigos da revista Visão do Bem. Hoje comentaremos sobre uma crítica equivocada de que o Espiritismo teria sua validade e abrangência restrita à Europa do século XIX. Em primeiro lugar, é fundamental nós reconhecermos a natureza universal do Espiritismo, que não se limita à sua origem francesa ou ao final do século XIX. Ele nasce de um método racional de investigação dos fenômenos espirituais e de uma proposta ética fundamentada na razão, na observação e na universalidade do ensino dos espíritos. O Espiritismo não é produto exclusivo de uma cultura ou de uma elite europeia. A filosofia espírita foi apresentada por Kardec não como produto de um homem, mas de um ensino coletivo, cuja fonte transcende fronteiras geográficas e temporais. Vem da pluralidade de manifestações espirituais obtidas em diversos países, diversas línguas e culturas, e analisadas sob critérios rigorosamente lógicos. A autoridade do Espiritismo não deriva da posição social ou da nacionalidade de Allan Kardec, mas da coerência, da convergência e da universalidade dos ensinos que ele organizou com método, disciplina e lucidez. Dito isso, cabe uma reflexão profunda sobre a tentativa, recentemente utilizada em alguns meios acadêmicos e ambientes de militância política, de aplicar ao Espiritismo uma leitura sob a lente do chamado pensamento decolonial. Essa abordagem, que é até legítima em alguns campos investigativos, na área de ciências sociais, por exemplo, parte da denúncia de um suposto eurocentrismo epistemológico e busca desconstruir saberes considerados ocidentais como expressão de dominação colonial. No entanto, aplicar essa crítica ao Espiritismo é não apenas inapropriado, mas metodologicamente equivocado. Primeiro porque o Espiritismo jamais se apresentou como monopólio europeu do saber. Ao contrário, Kardec enfatiza repetidamente que a doutrina não é a revelação de um homem, de um povo ou de um país, mas resultado do ensino coletivo dos espíritos em diversos lugares do mundo. Isso torna o Espiritismo uma proposta epistemológica transnacional e atemporal. Segundo, porque a crítica decolonial parte de um reducionismo ideológico, que ela supõe que todo saber de origem europeia é necessariamente opressor e ignora o conteúdo, o método e a finalidade das ideias que analisa. O Espiritismo propõe a evolução moral do indivíduo pelo conhecimento filosófico de quem ele é, de onde ele vem e para onde ele vai, enquanto espírito imortal, vivenciando experiências na matéria e regido por leis divinas e imutáveis. Julgar o Espiritismo sob lentes decoloniais apenas por sua origem cultural, é praticar justamente o preconceito que se pretende combater sob a ótica decolonialista ou decolonial. Terceiro, porque o Espiritismo se fundamenta no livre pensamento, no exame crítico, na observação dos fatos e no valor universal da verdade. Nenhuma doutrina que apela à sua submissão cega ou à manipulação ideológica pode ser chamada de espírita. A tentativa de moldar o Espiritismo segundo interesses políticos, identitários ou de luta de classes é uma adulteração da sua natureza e representa uma ameaça não só à sua origem francesa, mas à sua coerência lógica e à sua função libertadora. É importante destacar que o Espiritismo está e sempre esteve aberto ao diálogo com qualquer corrente filosófica, científica e espiritual de qualquer cultura. Ele não se fecha em si mesmo porque se apoia na razão e nos fatos. Entretanto, essa abertura não é convite ao sincretismo, nem à diluição de seus princípios em nome de preferências culturais ou modismos ideológicos. O que se deve guiar
Qualquer aproximação é a verdade comprovada pela razão e pela observação. Não é o desejo de adaptar a doutrina a interesses diversos ou temporários. Portanto, as leis morais universais apresentadas pelo Espiritismo, sua visão progressiva do ser e sua proposta de educação da alma superam qualquer fronteira. Submeter essa doutrina à lógica de submissão cultural feita pela crítica decolonial não é ampliar a sua validade, ao contrário, é desconhecer sua essência e tentar reduzir a sua grandeza. O Espiritismo é libertador, porque ele é racional, e é racional porque se baseia em princípios que não pertencem a um povo, mas à humanidade. Muita paz a todos.